Eu tenho a presença do engenheiro Boldo, Elton Boldo, da Garden Projetos e Engenharia. O que eu quero transmitir para os senhores e senhoras aqui, bem sucintamente, pois o Boldo vai apresentar tecnicamente o que nós estamos enfrentando em Caxias do Sul no que tange a questão do abastecimento. É somente uma parte do iceberg de problemas que nós temos na cidade. E a repercussão é muito maior. Tá? Eu não quero aqui alarmar os senhores e a população, mas nós temos que tratar com a maior transparência neste momento, né? Não temos nada a esconder. Tá? A situação dos 250 metros de adutora, né, rompida, né, deslocada em função dos constantes deslizamentos que lá está ocorrendo, né, junto à Rota do Sol, é muito mais grave. Nós temos ali a possibilidade iminente de deslizamento, né, Boldo, de um maciço, né, na casa de 10 mil, me corrija, 10 mil metros, 300 mil metros cúbicos, tá, de material. Isso representa 30 mil cargas de caminhões, se porventura aquilo descer, e a iminência está aí. Não adianta a gente esconder, porque nós estamos amparados em estudos técnicos. O SAMAI, focado simplesmente na questão da adutora, abraçou essa causa, porque a nossa competência é em relação à adutora, mas nós estamos num estado de calamidade. Então as coisas vão muito além. Nós estamos pensando, evidente, não seria diferente no coletivo. Tem uma rede de transmissão de alta tensão, a qualquer momento, se ocorrer o deslizamento, ela será colapsada. O que significa isso? Nós vamos ter um colapso energético, né? Então, a questão do abastecimento é claro que gera desconforto na população, não resta dúvida, nós somos solidários, mas nós estamos trazendo à tona aqui uma situação de instabilidade do maciço, por isso que está ocorrendo os vários rompimentos, né? Não é a falta de técnica de engenharia, não é a boa vontade. E depois nós vamos apresentar quais são as estratégias já postas no local e que nós vamos trabalhar emergencialmente. Nós estamos falando aqui de emergencialmente uma obra de 90 a 120 dias, mesmo na emergencialidade. Tá? Adutoras de 1 metro, essas adutoras têm que ser fabricadas e só tem uma empresa no mundo que faz isso. A Sangoban, é uma empresa multinacional, situada no Rio de Janeiro. Eles, com todo o esforço, eles vão nos entregar a tubulação em 20 dias. Mas o prazo é esse. Então, olha, já na emergencialidade nós vamos ter. Bom, dito isso, eu quero deixar para o Boldo, depois eu vou apresentar aos senhores quais são o plano de contingenciamento, além do que nós já estamos implementando para restabelecer minimamente o abastecimento de Caxias do Sul. Um bom dia a todos. Vou pular para a gente conseguir apresentar todo o material. Só antes de mais nada, então, agradecemos esse momento. Eu sei que não é de agradecer, mas realmente de expor e deixar claro, acho, para toda a população, e principalmente para os nobres vereadores aqui, efetivamente o que está ocorrendo na situação do Marrex. Só para a gente corrigir e deixar claro, eu sou o diretor da Garden, eu sou geógrafo e biólogo de formação e trabalho com geoprocessamento. E todo assessoramento que a gente está dando por SAMAI conta com engenheiros civis, com geólogos, com geógrafos e com equipes específicas trabalhando em todo o equipamento para a gente poder ter medidas paliativas, que é o que a gente consegue fazer nesse momento, que não tem como entrar com uma obra definitiva. Esse momento é muito complicado de fazer qualquer projeção de áreas para a gente ocupar. Pode passar, primeiro. Então a gente vem monitorando a área desde o dia 1º de maio, quando começaram os primeiros rompimentos e as rachaduras. Tá? Não é uma área tão tranquila. Ela tem uma extensão de 230, ela está abrindo, essa extensão já chegou a 300 metros, então a gente está com uma frente para a Rota do Sol de aproximadamente 300 metros. A área impactada está aumentando a cada dia praticamente, todo dia a gente tem movimento. Quando a gente fez o primeiro mapeamento eram 24 mil metros, isso dá 2,5 hectares. Hoje nós já estamos passando de 3 hectares, parece pouco, são 30 mil metros, não é tanto, são um pouco mais de 3 campos de futebol. Nós temos um problema que é o característico da nossa região, que é o rotaciamento, ou seja, rompe a parte de cima e ele arredonda. Ou seja, é uma cunha que quebra e rotaciona o solo. É a mesma situação que está acontecendo em Galópolis, só que em Galópolis uma proporção menor, porque está sendo pontual. E a situação que é um pouquinho menos grave aqui é que a inclinação do solo também é um pouquinho menor. Todos vocês devem conhecer Galópolis, sabem que lá, a parte onde não tem casas hoje, a gente tem inclinação que passa de 70, 80, 90 graus de inclinação, que praticamente é um ângulo reto que a gente tem. A nossa média aqui é de 16 graus, que é a parte de cima. Porém, a frente para a Rota do Sol, onde está a adutora, ela passa de 50 a 55 graus. Ou seja, é impossível, com o solo do jeito que está, a gente segurar esse talude. Tá? Então, todas as medidas elas estão sendo paliativas e emergenciais para garantir o que o Ângelo estava falando.
Foram 2 casas apenas afetadas, essas casas já foram evacuadas, as famílias foram retiradas, essas casas terão que ser demolidas, elas não podem mais ficar no local, e ela é muito elevada. A gente teve vistorias conjunto com os técnicos do Sinacid, que vieram aqui para Caxias, e eles foram até um pouquinho mais graves no que a gente já tinha apontado, e é ali que a gente começou a construir a solução do quê? Não é uma solução individual, o problema não é só com a adutora, e sim é um problema que está afetando diversos outros órgãos. Pode passar? Para vocês terem uma ideia, essa mancha em vermelho é toda a área que já está afetada. Todos os trechos em amarelo, que parece uma espinhazinha de peixe, são as áreas que já têm rupturas, que já têm fraturas. E no dia 1º de maio, elas tinham aproximadamente 50, 60 centímetros. Algumas delas hoje já têm 6 metros. Se tu tentar caminhar, tu cai na fenda. Então é um perigo até transitar nela. Aquele perfil 3D, nós estamos fazendo, a gente pegou a base da prefeitura, e já deixo aqui registrado, o município de Caxias tem uma base riquíssima no seu sistema, e muitas vezes a gente não utiliza essa base para a gente fazer um trabalho preventivo de monitoramento e acompanhamento. Fica esse material que a gente buscou com o Secretaria de Planejamento. Aqui também eu fico já, porque a gente, por mais que está fazendo essa atuação direta, a gente tem que se agregar com parcerias. Está aqui o meu amigo Balenha ali em cima, a gente está em parceria, fazendo um perfilamento a laser dessa área, por quê? Não tem como entrar com topografia nessa área. É arriscado, as pessoas trabalhando, tudo, a gente fazer isso. Então, esse perfil que a gente tem do terreno, que é um perfil em 3D, ele mostra a nossa criticidade. A parte mais embaixo, que é um azulzinho mais claro, é onde está a Rota do Sol. A primeira bancada, que vocês veem que parece que tem uma segunda estrada, é onde está a adutora. E todo o trecho de cima é o trecho que está para cair. Ou seja, nós estamos fazendo uma obra num local que tem o risco iminente de cair. E a gente não tem 2 opções. Ou a gente sustenta, ou a gente faz medidas preventivas até que o projeto definitivo de alocação da adutora fique pronto, e isso, como o Ângelo colocou aqui, é de 90 a 120 dias, ou a gente corre o risco de ficar sem a adutora, sem a estrada e um agravante. Pode passar agora também? Pode passar o próximo slide. Voltando aqui, ó. Isso é a bancada que a gente está trabalhando hoje. Então, todo o nosso trabalho está na área de maior inclinação. É uma área que, se a gente for trabalhar com os dados que os nossos engenheiros geólogos colocaram, a gente teria que trabalhar numa inclinação muito menor. Então, não tem como fazer esse trabalho, a não ser retirando a adutora dali. Por isso que a adutora vai ter que ser retirada, para que, nesse curto e médio prazo, se refaça todo o taludeamento dessa área. Hoje, as máquinas trabalham num solo que não tem capacidade nem para aguentar o peso delas. Então, vocês imaginem tentar reconfigurar qualquer coisa. Todo o trabalho que a gente faça ali, ele corre o risco de desmoronar no dia seguinte. Então, esse é o trabalho emergencial que, infelizmente, nós estamos dando um suporte para o SAMAI, mas o SAMAI sabe que nós vamos fazer isso até conseguir realocar a adutora. Porque a gente sabe que afeta aí 30% da comunidade e a gente não quer deixar a comunidade sem água. E também, a gente não pode deixar Caxias e a Serra Gaúcha sem a Rota do Sol. Porque hoje está sendo o nosso principal corredor humanitário para transporte de carga, transporte e ligação com as cidades da nossa Serra Gaúcha também, e também a região das Hortênsias. Porque no momento que a BR caiu a ponte lá em São Sebastião do Caí, no momento que a BR-116 está trancada para a parte norte, é só vocês ficarem, qualquer um de vocês ficarem 20, 30 minutos na Rota do Sol, vão ver a quantidade de veículos públicos, de caminhões que estão passando, mesmo que a Rota do Sol tenha limitação para esse tipo de situação. Pode passar o próximo. Então, toda essa reconfiguração que está sendo feita na bancada, ela é, num primeiro momento, para a gente poder enxergar, para a gente poder trabalhar e poder ter frente ágil de resposta para a população. É uma frente de 300 metros por 20, são 600 metros quadrados, e a gente cortou toda a vegetação, alinhou tudo dentro da faixa do domínio, amparado pelas portarias da FEPAM, pela legislação emergencial do próprio Estado. Nós estamos retaludeando todos os barrancos onde a adutora se encontra, então no momento que a gente precisar fazer uma ação emergencial, a máquina chega direto no local e consegue fazer. Não é a medida de engenharia mais apropriada, mas é a que a gente consegue fazer por momento. Tá? Ela não é uma solução definitiva, como a gente falou, e nós ainda temos um agravante que a gente está muito próximo da rodovia, e a gente não pode trancar a drenagem. E a gente sabe que toda vez que chove, a água vai descer pelo barranco, e aonde nós não tínhamos água, hoje nós temos 2 frentes de água correndo bem em cima dessa área que afeta a adutora. Então tudo só vai agravando as nossas situações. Pode passar? Então, numa primeira área imediatamente acima, que é dentro dessa área de aproximadamente 3 hectares, nós estamos com rupturas no solo, que afetaram a primeira residência, e elas estão cada vez mais trabalhando. Quem conseguiu enxergar as imagens de Galópolis, olha que é muito menor próximo a essa. Não significa que de Galópolis não é de se respeitar e de se controlar, mas o risco aqui ele é maior, tá? De um corrimento de material e de uma ruptura. E a inclinação é que hoje está nos segurando. Pode passar? Tá? Essas fendas, nós tínhamos uma fenda identificada, hoje nós já estamos quase com 30 frentes de fendas. Tá? Esse solo ele se movimenta todo dia, então todo dia a gente tem um movimento de solo, da parte alta para a parte baixa da área. Pode passar?
fator que começou a agravar. Na parte alta, que é onde tem a primeira ruptura, tem uma torre de transmissão. É a linha 230 que conecta Lajeado Grande e vem para Caxias. Ela é uma das 3 fontes primárias de abastecimento aqui da Serra Gaúcha, como o Ângelo falou. Existe um risco de colapso? Existe. Mas ele não é tão grave, desde que o nosso fornecedor nacional, que no caso é a Eletrosul, garanta o reabastecimento no caso de uma queda dessa linha. Esse reabastecimento, o engenheiro Fábio, que é o responsável pela Eletrosul aqui na Serra, e isso que a gente está fazendo nesse momento é conectar todas as frentes para que todas elas tenham frentes de ação. O assunto já está na gerência da Eletrosul, o Ministério Público, né, entrou com uma ação cobrando providências, por quê? Técnicos vieram até a área, antes a gente tinha uma fenda de 30 a 40 centímetros, essa fenda aumentou, chegou na rocha, ou seja, a torre ela está condenada, ela tem que sofrer processo de conserto, de avaria, e ela foi amarrada nesse momento. Ou seja, uma das linhas, que são 3 que trazem energias para nós, tem um processo que uma torre está condenada e terá que receber obras emergenciais. E isso agrava pelo fato de que o início da nossa obra de contenção tem que ser onde está a torre. Então vai ter que ser uma obra em conjunto com a Eletrosul, com o município e também com o DAER. Se essa torre tiver um colapso, por causa do Sistema Energético Nacional, reabilita a energia pelas outras 2 linhas, uma que vem pela Terceira Légua e a outra que vem de Nova Santa Rita. Porém, a de Nova Santa Rita está desligada, porque ela está submersa, está embaixo d'água. Então, hoje, nós não podemos nos dar o luxo, e foi o recado e a informação que a gente passou para o ministro dos Transportes, chegou ao prefeito, e nós estamos aqui trazendo. Caxias não pode se dar o luxo de perder uma linha de energia, tá? Que abastece praticamente hoje a nossa cidade. Então, isso não é uma opção, não é algo que a gente possa deixar passar, por mais que a gente saiba que tenha outras 2 fontes. Pode passar? Na segunda casa é onde a gente tem o fator maior. É onde a fenda estava com menos de 1 metro e hoje a gente tem fendas de 4, 5 ou 6 metros e é na parte mais alta. Para os senhores terem uma ideia, o desnível entre a cota da rua, da Rota do Sol, e essa parte mais alta chega a 45 metros. Esse maciço ele pode todo deslizar numa profundidade de 6 metros, que hoje é o que a gente tem confirmado. A gente não pode botar um equipamento para fazer sondagem, para dar esse volume certo, mas a gente já estima entre 300 e 350 mil metros cúbicos. Isso precisa, num caminhão normal, 20 a 25 mil caminhões para tirar esse material de lá. Então, se isso ocorrer em cima da Rota do Sol, a gente tranca o acesso, porque não existe um segundo para desviar. E não é uma obra que se vai limpar em 10 ou 15 dias. Pode passar? Tá? Quais são todos os encaminhamentos? A gente foi contratado pelo SAMAI, estamos dando todo esse assessoramento até que a gente consiga efetivamente fazer o projeto de desviar a adutora de 1000 milímetros. Tá? A segunda questão, a gente fez toda a limpeza da frente, então a gente autorizou, mesmo em faixa de domínio do DAER. Estamos conversando com o Luciano, né? Que é o superintendente do DAER aqui na Cego, Faustino. A gente tomou atitudes em cima da faixa de domínio, de limpar, retirar todo o peso, reconfigurar o talude, colocar enroncamento de rocha e dar segurança para que as pessoas que estejam trabalhando minimamente consigam desenvolver esse projeto de reconstrução da adutora. A gente teve um primeiro rompimento, mesmo refazendo esse trabalho, teve um segundo rompimento, e quando a gente terminou de consertar, a gente teve um terceiro. E a gente não terminou o conserto dos taludes. E mesmo a gente sabe que acima de nós, a gente tem um problema mais grave. E ele tem que ser compartilhado com todas as frentes. Nós faremos um projeto básico, um conceito de projeto para remediação total, para depois sentarmos com a Eletrosul, com o DAER, com a Prefeitura, com o SAMAI, com a Defesa Civil e todos os demais órgãos que devem se envolver com essa obra de reconstrução, que afeta transporte, afeta telecomunicações, porque em cima da linha de transmissão existe um cabo de fibra ótica de telecomunicação que traz informações para Caxias, e ele terá que ser desligado se tiver que ser movimentado a linha, e a questão do abastecimento de água, que é o principal hoje nesse momento. Todo acompanhamento com a Eletrosul a gente está fazendo diretamente com os envolvidos, deles virem ao local e acompanharem. Esse monitoramento a gente vai fazer ele até que a gente consiga finalizar a transposição da adutora, porque a gente sabe que hoje ela é essencial para a cidade. O Ângelo depois pode comentar. Nós temos um plano A, um plano B, um plano C, um plano D, e nós vamos executando de acordo com o que a gente puder. A gente sabe que a gente não pode dar uma garantia hoje, infelizmente, por mais que a gente tente, qualquer trabalho nosso hoje lá, eles são paliativos dentro da realidade que o tempo, que o solo e que o nosso maquinário permite. E a gente, também num determinado momento, eu passo um pouquinho por cima do Ângelo e eu aconselho ele diretamente parar as obras por questão de segurança de quem está trabalhando no local. Tanto para quem transita com veículos, que a gente está constantemente solicitando reforço, seja da Polícia Rodoviária Estadual, ou da Guarda, ou da Secretaria de Trânsito, porque nós bloqueamos a via seguidamente para poder conduzir essas obras. Então, são ações emergenciais, mas elas estão dentro da possibilidade para o momento controladas, e a gente sabe que é uma situação que vai, no mínimo, pelos próximos 4 meses de controle, e futuramente uma definição final que com certeza não se resolve em menos de 1 ano. Obrigado. A gente fica
Se tiver alguma dúvida. Obrigado, Boldo. Bom, senhores e senhoras, quais são os efeitos, então, de mitigação na questão do abastecimento diante desse cenário, tá? Nós estamos trabalhando nesse momento com 17 veículos, caminhões-pipa, entre carretas de 28 mil litros e truques de 15 mil litros, tá? Há pouco, conversando, nós vamos disponibilizar pontos nos bairros com reservatórios para que a população tenha acesso também, precariamente. É um abastecimento precário, mas é a necessidade básica deste momento. Também vamos fazer isso. Nós estamos com os caminhões direcionando para ter um efeito maior, para abranger uma área maior de populacional de abastecimento, direcionando o abastecimento nos reservatórios dos bairros atingidos e, quando tecnicamente viável, diretamente na rede por meio do sistema de hidrantes. Tá? Então esses são os efeitos. Outras possibilidades agora em relação à adutora. Né? A contratação que já está em andamento emergencial de realocação da adutora, serão 600 metros de realocação no lado oposto da pista, né? Junto, numa área segura, junto à área de domínio da via. Né? Esta obra demandará de 90 a 120 dias para ser implantada, né? Mesmo na emergencialidade, pelas razões que eu coloquei, são tubulações de 1 metro, e só tem uma empresa que fabrica, serão fabricadas e conduzidas em tempo recorde, em 20 dias para nós aqui. Tá? Sangoban também está empenhada nesse aspecto. Emergencial, mais emergencial, diria num grau elevado, se permitir os estudos agora pela manhã. Nós vamos romper uma das pistas da Rota do Sol, fazer um esforço com todas as empresas necessárias que puder. Nós já temos as nossas empresas já mobilizadas. Nós vamos implantar uma rede de 600 milímetros de forma emergencial sob o solo da rodovia para ter mínima segurança. Mas isso se nós tivermos condições de segurança que também não será afetada se o maciço vier a descer logo adiante. Tá? São investimentos necessários, nós não vamos medir esforços. O prefeito Adiló determinou, não meçam esforços, o que tiver que fazer. Nós estamos em constante contato com o Dair. O Dair deu carta branca nesse momento de calamidade, não tem licenciamento ambiental, não tem nada que impeça de nós tratarmos as questões emergenciais que está acontecendo, não só em Caxias, mas no estado do Rio Grande do Sul. Então, estas são as medidas. E a longo prazo, médio e longo prazo, tá? Nós já estamos com o projeto elaborado. É uma obra que vai demandar, num cronograma de 1 ano a 1 ano e meio, nós vamos fazer a interligação de todos os sistemas. Elas vão se retroalimentar. Se der um problema de desabastecimento do Faxinal, nós vamos ter o sistema, por meio do centro de reservação junto ao Mundial, retroalimentando todos os sistemas. Por que não dá para fazer neste momento? Porque a rede implantada ali, nós tínhamos um bombeamento, né, pelo sistema antigo do Faxinal, junto ali à Polícia Rodoviária Federal. É um sistema precário, com uma tubulação de fibrocimento, que mesmo todos os esforços de nós irmos lá, implantarmos todo o sistema elétrico, a demanda ele atenderia 50 litros por segundo só. Quer dizer, o efeito é praticamente zero para a população que abrange o sistema Marecas, que é 27%. Esta obra também a médio, longo prazo, nós já estamos elaborando e nós iremos contratar. Tá? Então são os 3 planejamentos que nós estaremos executando. Um extra urgente, eu vou tratar assim, tá? Da implantação de abrir uma pista da Rota do Sol de imediato nos próximos dias, se permitir, tá? A realocação da linha, naquele momento ali de praticamente 600 metros de adução da rede de 1.000, tá? E a médio e longo prazo, a interligação de todos os sistemas se alimentando automaticamente. Então, estamos à disposição, presidente Marisol. O que nós pedimos aos senhores, tá? E à população caxiense, tá? Nós somos solidários, sim, é um desconforto ficar sem água, não resta dúvida. Nós estamos abastecendo as escolas, as UBSs, escolas estaduais, UBSs, escolas particulares que estão nessa região, porque é uma questão de calamidade pública, é uma questão social, né? As pessoas estão trabalhando e precisam deixar seus filhos também minimamente com segurança para poder desenvolver a sua vida. A vida tem que continuar, tá? Estamos com 2 veículos abastecendo, destinados para esta finalidade. Nós vamos colocar os reservatórios já a partir da tarde nesses locais. Nós vamos incrementar ainda mais o abastecimento por caminhões-pipas e é o que nós temos de planejamento para o momento, tá? Estamos à disposição, pedimos a compreensão dos senhores e uma ajuda muito maior do que nós estamos aqui, tá? O prefeito Adiló está solidário, em constantes contatos
com os ministérios afetos, né, vereador Marisol? O ministro de Minas e Energias ligou ontem para o prefeito Adiló, ligou agora de manhã, né, dizendo, se colocando à disposição total, nos informou preliminarmente que a partir de sexta-feira eles retomam a estação de Nova Santa Rita, tá? Mas não é isso que nós precisamos só. Nós temos que ter garantia de que, se houver um colapso da rede transmissora aqui, Caxias do Sul não sofra um blackout. Porque nós estamos, vocês imaginem, Caxias do Sul com corredor humanitário servindo de base para todas as ações do estado do Rio Grande do Sul, porque Porto Alegre está colapsada, né? Então, veja bem, se nós tivermos um colapso em comunicação, em energético e no abastecimento, porque daí nós vamos ter a paralisação total de todos os abastecimentos.